Olá pessoal, Dr. Antônio Neto aqui novamente. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre o bullying, tá? E a sua relação com a depressão e casos de suicídios entre os adolescentes, que é um problema que só cresce no nosso país, que só cresce no Brasil. Porém, nós não podemos ignorar outra faixa da população que está figurando nas estatísticas médicas, um aumento crescente de suicídio entre os idosos. Pegando carona no texto da Paloma Oliveto, para o Correio Brasiliense, que ela escreveu, e ali dizia assim, que o suicídio entre idosos é como aquele segredo de família que todos sabem existir, mas sobre o qual ninguém ousa falar. Tema tabu em qualquer faixa etária. A morte auto-infligida soa paradoxal na terceira idade, quando tantas agruras da vida já foram superadas. As estatísticas, porém, alertam que esse silêncio precisa ser quebrado. Em todo o mundo, as maiores taxas de tentativas de atos consumados estão nas faixas etárias avançadas. No Brasil não é diferente. Na terceira idade, especialmente quando a pessoa é acometida de alguma doença degenerativa, com perda da capacidade funcional, dor crônica e quando a perda de laços referenciais de uma série de suportes, o idoso fica muito vulnerável. Por trás desse desejo de antecipar o fim da vida estão as perdas. Perda de saúde, de autonomia, de produtividade, de papéis sociais, a perda de um cônjuge, de amigos, de cuidadores e de outras pessoas nas quais eles depositaram confiança. Nesses casos, a depressão tem um papel importante, assim como as questões de aspectos sociais da terceira idade, como a de estar passando por tais perdas, estar passando pela aposentadoria e não se sentir mais útil, de os filhos terem saído de casa, dele ter mais dificuldade de se encaixar em uma sociedade como a nossa, que infelizmente ainda não está muito bem preparada para acolher os nossos idosos. Não podemos diminuir o espaço dos idosos no meio social. Muitas vezes queremos falar por eles, o colocamos em quartos lá no fundo, desassociando-os do convívio da família. Os tratamos como crianças. Tudo isso deve ser reavaliado. Não podemos tirar a voz, as vontades, nem a sua função social devido às suas limitações da idade. É preciso estimular o idoso a continuar exercitando suas funções, mesmo que com dificuldade. Conversar e ouvi-los mais, reintegrá-los ao convívio familiar e tratá-los como pessoas normais, sem ignorar, é óbvio, as suas limitações. O envelhecimento ele apresenta fatores distintos, como a dependência de companheiro ou de familiar, a diminuição de agilidade nas atividades funcionais, às vezes a ausência de mobilidade e, no caso de portadores de doenças incapacitantes ou não, a ajuda constante de outras pessoas. Geralmente, essa outra pessoa é o esposo ou a esposa, ou uma pessoa muito próximo da família. E na ausência dessa pessoa, por morte, o idoso se sente desamparado, angustiado, ansioso e sem condições de assumir suas necessidades. O idoso convive com conflitos de insegurança, sentimentos de perda irreparável e de indecisões quanto à continuidade da vida. Esses fatores o levam a sentir profundamente a perda, principalmente quando a pessoa que morre está muito próxima de si. Cuidar de nossos idosos é como cuidar do nosso próprio futuro. Pensem nisso. Fiquem com Deus, paz e bem.